Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? O meu nome é professora Andréa. Está precisando de uma mãozinha na química? Vem estudar comigo! Na aula de hoje, vamos ver estequiometria envolvendo massa versus número de moléculas. E se você perdeu algum conteúdo aqui do canal, corre, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações. Já vimos o que é mol e como calcular o mol. Já vimos o balanceamento de reações químicas utilizando os coeficientes estequiométricos, o balancê, a regrinha de Macho, o método das tentativas. Já fizemos cálculo de estequiometria envolvendo massa-massa, mol-mol, massa-mol. E hoje vamos dar mais um passo no nosso estudo. Olha só! Nós, químicos, trabalhamos com aspectos quantitativos, que podem ser vistos e tocados, ou seja, quantidades macroscópicas, tais como massas em gramas, volumes em litros, mas também trabalhamos com quantidades microscópicas, pois os nossos estudos envolvem o que ocorre entre os átomos e moléculas que compõem substâncias e que vão explicar os fenômenos macroscópicos. Mas você deve estar se perguntando, mas como é possível medir a massa de um átomo? Qual seria o padrão de medida de massa para átomos? Obviamente, é inviável pesarmos numa balança átomos, íons, moléculas. Então, para solucionar esse problema, surgiu o conceito de mol, que vai funcionar aí como uma espécie de ponte entre o mundo macroscópico e o mundo microscópico. Por isso, esse conceito é muito importante para a química. Olha só, é aí que vai entrar a relação entre o mol e o número de Avogadro. Nós, químicos, utilizamos o mol para determinar a quantidade de entidades, átomos, fórmulas, elétrons, moléculas, íons que existem em determinada massa molar. Então, a palavra mol representa um número 6,02 vezes 10 elevado a 23, que é o valor da constante de Avogadro. Mas de onde veio isso? O químico italiano Lorenzo Avogadro foi o primeiro cientista a conceber a ideia de que uma amostra de um elemento com massas em gramas numericamente igual à sua massa atômica apresentará sempre o mesmo número de átomos. E daí surgiu a seguinte relação. Um mol contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidade. E dessa forma fazemos outras relações. Olha só, um mol de átomos contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Um mol de moléculas contém 6,02 vezes 10 na 23 moléculas e assim por diante. Olha mesmo, um mol de elétrons vai conter 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Bacana, né? Muito importante essa constante. E essa relação entre o mol e o número de Avogadro a massa atômica é muito importante, pois se soubermos qualquer uma dessas três coisas, os mols, as quantidades de partículas ou a quantidade em gramas, podemos determinar qualquer uma das outras duas. Vamos ver um exemplo? Veja bem, quantas moléculas existem em um mol de água? Relacionando com o número de Avogadro, sabemos que existem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água. E em um mol de água, podemos dizer também que em 18 gramas de água encontramos 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água. Lembrando que o mol da água equivale a 18 gramas.
certo? Pegando os valores de massa atômica, multiplicando pelo valor dos índices dos elementos químicos na fórmula molecular e somando tudo no final. Bacana, né? Vamos ver um exemplo de reação envolvendo estequiometria. Olha só, ferro mais ácido clorídrico, formando cloreto férrico mais gás hidrogênio. Qual o número de moléculas do gás hidrogênio produzidas na reação de 112 gramas de ferro? Ai, meu Deus, ferrou, porque não deu nem a reação, eu vou ter que montar essa reação? Exatamente isso. Aqui precisamos montar a reação utilizando as fórmulas moleculares. Então vamos ter o seguinte: ferro mais HCl, que é a fórmula do ácido clorídrico, FeCl3, fórmula do cloreto férrico ou cloreto de ferro 3, mais H2, fórmula do gás hidrogênio. Temos que ir para o primeiro passo agora, o balanceamento, utilizando um método de tentativa, a regra do macho. Acompanhe comigo. Eu tenho um átomo de ferro ao lado dos reagentes, um átomo de ferro ao lado dos produtos. Até aqui tudo bem. Vamos ver os átomos de cloro. 3 átomos de cloro ao lado dos produtos, um átomo de cloro ao lado dos reagentes. Se eu colocar 3 aqui na frente da molécula do ácido clorídrico, eu vou ficar com 3 átomos de cloro. Beleza, balanceei também o átomo de cloro. Se eu for para o seguinte átomo, hidrogênio, ficarei com 3 também. Mas será que tem algum número que eu vá colocar aqui na frente da molécula do gás hidrogênio, vá multiplicar por 2 e vá dar 3? Meio difícil, né? Então essa primeira tentativa não deu muito certo. Mas e se colocarmos, por exemplo, 6 na frente da molécula do ácido clorídrico, para daí pensarmos numa possibilidade de haver um número que multiplicado aqui vá dar 6. 6 hidrogênios? Que número eu posso colocar aqui para multiplicar por 2 e vir a dar o resultado 6? Agora sim, há essa possibilidade, não é mesmo? Então, 3. 3 vezes 2, 6. Balanceei o átomo de hidrogênio, que estava dando problema. Mas, quando eu coloquei o coeficiente aqui, eu desbalanceei o átomo de cloro, que já estaria certo teoricamente. Bom, 6 vezes 1, 6. Aqui eu tenho 3. Que número eu posso colocar aqui na frente dessa molécula que vai multiplicar 3 e vai dar 6? 2. 2 vezes 3, 6. Ok, fechou. Só que o ferro, que também já estava balanceado inicialmente, desbalanceou. 2 vezes 1, 2. Mas fica fácil. Se eu colocar 2 aqui na frente, balanceei todos os elementos. Viu só como é o método das tentativas? Eu vou tentando. Se não der certo, apago e tento de novo. Sigo a regrinha do macho. Deu certo? Deu. Não deu? Eu vou tentando. Pronto, reação balanceada com sucesso. E agora? Agora vamos interpretar o exercício. Ele pergunta: qual o número de moléculas de gás hidrogênio produzidas na reação de 112 gramas de ferro? Apareceu um valor de massa. Quando aparece um valor de massa, sabemos que temos que ir para o canto do cálculo de mols. Calcular mol de quem? Dos envolvidos. Mas quais são os envolvidos? Ferro e gás hidrogênio. É isso que o exercício está procurando. Bom, vamos ver o que eu tenho de acordo com o meu balanceamento. 2 mols de ferro e 3 moléculas de H2. Mas por que de um lado você usou 2 mols e do outro você usou 3 moléculas?
Porque agora a nossa estequiometria está perguntando número de moléculas. Por isso eu já deixei aqui na minha relação. Vamos para o cálculo de mol? Sim. De quem? De um dos envolvidos, ferro. Eles não está pedindo ali número de moléculas do gás com relação à massa do ferro? Então eu vou calcular o mol do ferro. Foram dados ali ferro igual a 56 gramas. Só tenho um ferro, então 56 gramas direto. Agora eu vou fazer a minha relação para colocar na regra de 3. Então eu tenho 2 mols de algo que pesa 56 gramas. Para o outro lado eu tenho 3 vezes a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Mas vem aquela seguinte pergunta: é isso que eu quero? Não, nunca vai ser. O que eu quero? Eu quero saber quantas moléculas eu terei com 112 gramas de ferro. Então, grama embaixo de grama, X embaixo de quem eu quero calcular, ou seja, o número de moléculas de quem? Do gás hidrogênio. Aqui terminou a minha parte química. A interpretação foi toda feita. A partir de agora, matemática. Como que eu resolvo a minha regra de 3? Multiplicando em cruz. Fazendo as multiplicações, então, eu vou chegar no seguinte valor: x igual a 1,8 vezes 10 elevado a 24. O que? Moléculas. De quem? De gás hidrogênio. Então, observe que é sempre o mesmo passo a passo que vimos nas aulas anteriores, só que com detalhes diferentes, pensando naquilo que queremos calcular. E assim funciona a estequiometria. Viu só como é fácil? Então, precisando de uma mãozinha na química, você já sabe aonde encontrar. Então, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, comente, deixe o seu pedido de vídeo, de dúvida, que eu vou buscá-la para você. Um super ultra mega power beijo no coração e até a próxima aula!